Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Pensando na frase, então, pensando nessa expressão que é tão comum para nós, né? Que é o se Deus quiser, tudo vai dar certo, se Deus quiser, né, vai acontecer, se Deus quiser, as coisas que nós desejamos se tornarão realidade. Essa frase faz com que nós todos pensemos um pouco a respeito do que é que ela representa na verdade. Essa é uma afirmação, como disse um amigo meu, quando eu perguntei por que ele dizia a frase, olha, por que você diz assim, se Deus quiser vai dar certo? Ele me disse, não, é porque é uma frase positiva, é uma frase que ajuda, é uma frase que levanta, é uma frase que faz com que nós todos tenhamos a certeza de que nós temos o apoio divino. Bom, é verdade, é uma frase que faz com que tudo isso, sabe, que nos dá essa sensação. Mas também é preciso entender, né, que essa frase não significa que nós devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Ou seja, de que Deus não é responsável pelas coisas que estão acontecendo, se conseguimos ou se não conseguimos. Se diz muito, né, que Deus é aquele Pai que tudo provê. Mas Deus provê aquilo que Ele estabeleceu como regra, como lei. Aquilo que Ele fez, e Ele disse, e Ele determinou que nós todos estaríamos seguindo.
Deus nos criou sem conhecimento. Os espíritos nos ensinam, através da doutrina espírita, que Deus nos criou sem conhecimento, ou seja, simples e ignorantes, né? Ignorantes no sentido de não termos conhecimento. Mas que ele estabeleceu que todos nós, mais cedo ou mais tarde, chegaríamos àquela situação de felicidade completa, de espíritos puros, de espíritos perfeitos, de espíritos felizes de uma forma geral. Mas ele não estava falando desta felicidade passageira, dessa felicidade que nós vivemos no dia a dia. Ele não estava dizendo nem da felicidade e nem da infelicidade, dos nossos dias e que nós estamos atravessando todos os dias. Sabemos que isso é normal na nossa vida. Um dia estarmos felizes, outro dia estarmos infelizes, até no mesmo dia estarmos felizes e infelizes. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo. Essas coisas do dia a dia, né, são frutos da nossa própria atuação, daquilo que nós desenvolvemos enquanto pessoas que estamos aqui encarnadas nesse momento. Ela é fruto daquilo que estamos trazendo em nós mesmos, não só do passado, mas sobretudo do presente, daquilo que estamos executando nesse instante. Deus não fez o mal, Deus não fez a infelicidade, Deus não criou as coisas ruins, né? Porque senão seria um Deus que não é bom, soberanamente bom. Deus criou as regras. Deus é infinitamente bom, como dizem os espíritos superiores que se comunicaram através de Kardec, que fez o Evangelho e assim por diante, né? Ele também não para de criar, ele a todo instante, por isso que a gente sabe que a ciência hoje descobriu que o universo continua em expansão, porque ele não para de criar. Agora, nós não podemos imaginar que Deus, que não para de criar, que está criando seres a todo instante, está, criando espíritos a todo instante, que ele vai criar alguns espíritos e falar assim, ó, você vai sofrer, você vai ser feliz, você vai sofrer, você vai ser feliz. Não, ele fez todos nós simples, sem nenhum conhecimento, para que através das nossas experiências nós iremos conquistar a nossa felicidade, aprendendo, criando, as condições para que essa felicidade se torne algo concreto, algo perene, algo que não vá, que vai mudar a todo instante, como acontece na nossa vida no dia a dia. Deus nos fez passar por essas experiências todas. Deus não fez, para dizer o seguinte, ó, você vai passar pelo mal. Não. Deus criou, assim, um caminho. É como se nós estivéssemos em Porto Alegre, tivéssemos em um carro e falássemos o seguinte, olha, eu vou agora até Fortaleza, né? Vou fazer uma viagem de carro de Porto Alegre a Fortaleza. Só como exemplo, eu vou sair com o meu carro e vou desenhar o caminho que vou fazer. Mas nesse meio de caminho eu posso fazer o seguinte, eu saio de Porto Alegre e vou a Curitiba. Mas se eu em Curitiba, eu posso resolver ir até a divisa com a Argentina. Então eu vou fazer um caminho mais para o lado. Depois eu vou pegar esse carro, vou seguir mais um pouco para frente e vou até São Paulo. E assim por diante. Eu poderia fazer esse caminho saindo de Porto Alegre indo até Fortaleza numa estrada reta, diretamente por uma estrada que fosse o mais reta possível. Mas não, eu resolvo fazer caminhos. Cada um desses caminhos, desses desvios que nós fazemos, são as nossas atitudes, são as nossas escolhas. Somos nós que determinamos que caminho estamos fazendo. Se tomamos caminhos bons, né, vamos chegar mais rápido à Fortaleza. Se tomamos caminhos que criam desvios, nós vamos demorar mais para chegar. Mas todos os caminhos nos ensinarão algo. Todos os caminhos nos farão aprender alguma coisa que vai fazer com que isso seja acumulado em nossas experiências, que vai acumular naquilo que somos e vai fazer com que nós possamos, quando chegarmos em Fortaleza, por exemplo, seremos perfeitos, seremos puros com todas essas experiências e vamos poder dizer o seguinte, eu passei por todos os caminhos e conheci todos os caminhos e sei o que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. É esse o Espírito, de Deus. Deus nos deu aquele objetivo, mas Ele não está a todo instante traçando os nossos caminhos. Somos nós que decidimos estes caminhos. Portanto,
fazer com que este caminho seja mais retilíneo, depende das nossas atitudes, né? Depende daquilo que nós queremos. E também, por exemplo, se nós somos imprudentes nesta viagem de Porto Alegre até Fortaleza, se somos imprudentes, vamos ter algumas dificuldades, vamos ter alguns problemas também, né? Por exemplo, se eu ando numa velocidade acima do normal, eu posso sofrer um acidente, eu posso, ter algum percalço neste caminho. Eu posso, por exemplo, se eu não tomar cuidado com os buracos, por exemplo, eu posso estourar um pneu. São todas dificuldades que são colocadas, Por quê? Por conta da minha imprudência, por conta daquelas atitudes que eu não tomei de forma correta. Mas se eu faço, este caminho na velocidade correta, desvio corretamente dos buracos, porque estou tomando cuidado e assim por diante, esse caminho vai ser um caminho mais reto, um caminho sem percalços. Chegarei mais rápido em Fortaleza, não tendo grandes dificuldades. Portanto, Deus estabeleceu o caminho, ele estabeleceu aonde devemos chegar. Mas quem faz o caminho, quem define este caminho, somos nós. Nós atuamos segundo estas leis. São estas leis que nos fazem conseguir as experiências, o conhecimento para chegarmos até onde devemos chegar. Toda imperfeição, ou seja, todo descuido, tudo aquilo que fazemos, de imprudência, por exemplo, né, tem suas consequências. Não vai passar sem consequências percebidas. E não é Deus que está também lá com o caderno anotando aquilo que estamos fazendo de errado, as inconsequências. Se eu avancei o sinal, se eu passei, se eu ultrapassei a velocidade, se eu não desviei dos buracos, se eu não parei na faixa de pedestre, coisas desse tipo. Ele não está lá anotando cada uma dessas coisas, né? Ele não está fazendo isso. Por quê? Porque ele tem muito mais coisa para estar fazendo, inclusive, né? Somos nós que anotamos essas coisas em nossas consciências. E se não ultrapassarmos, ou seja, se não aprendermos a seguirmos nesse caminho de forma reta, de forma, que seja de uma forma consciente e de uma forma equilibrada, nós vamos ter que estar repetindo, né? Por exemplo, eu posso sair daqui e ir até Fortaleza, mas posso parar, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Por quê? E aí gosto do Rio de Janeiro e fico lá 10, 15, 20, um ano, 2 anos no Rio de Janeiro, né? Significa que eu estou naquele ponto estacionado, né, durante as minhas várias encarnações. Por quê? Porque não estou progredindo. Se bem que cada dia que passa, eu estou conseguindo aprender alguma coisa, mesmo estando no Rio de Janeiro. É a nossa situação hoje aqui na Terra. Nós estamos encarnados na Terra, estamos estacionados aqui na Terra, mas não significa que nós não vamos evoluir, que nós não vamos progredir. Por quê? Porque aqui estamos aprendendo, estamos conhecendo mais coisas, estamos passando por situações que faz com que este acúmulo de experiência nos empurre um pouco mais para frente, nos empurre um pouco mais rumo aquele estágio de felicidade completa, que é ser espírito puro, espírito perfeito. Porque Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo aquilo que executa, a cada um segundo aquilo que faz para o seu próprio conhecimento, o seu próprio enriquecimento, sua própria evolução, né? O bem e o mal são voluntários e facultativos, né? Somos livres para escolher entre o bem e o mal. Nós temos a liberdade, isso se chama na doutrina espírita de livre-arbítrio, ou seja, o poder que temos de decidir sobre quais situações nós queremos estar, por qual situação nós queremos estar caminhando. Esse livre-arbítrio é que nos faz crescer, Mas Deus é tão justo e tão bom que nos dá sempre uma oportunidade de estarmos resgatando, se pegamos o caminho do mal, por exemplo, de estarmos resgatando isso, de estarmos consertando estas coisas todas, né? E os espíritos nos ensinam que o primeiro passo, sempre para recuperar, ou seja, para poder ultrapassar essas coisas que talvez tenhamos feito de errado, o primeiro passo é o arrependimento, né? É se arrepender daquilo que fizemos, né? Se não nos arrependemos nessa encarnação, seguramente vamos nos arrepender numa próxima reencarnação, vamos nos arrepender no plano espiritual, em algum momento nós temos que nos arrepender.
para depois desse arrependimento, expiar seria o segundo passo. O que é expiar? Expiar é fazer com que nós todos pensemos naquilo, tentemos, sabe, fazer como é que eu faço para melhorar, né? Kardec nos dá uma lição interessante. Ele diz o seguinte, que todos nós seremos provados, né? Mas ele disse que nós estamos numa situação igual aos alunos, né? Um aluno que estudou o ano inteiro, né? E fez a prova no final do ano e não conseguiu passar. Foi reprovado na prova. Então, ele não passou por aquela prova. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que estudar novamente um outro ano. Ele vai ter que passar mais um ano estudando, mas no final do ano ele vai fazer a prova outra vez. Estudar de novo mais um ano aquilo que ele já tinha estudado é a expiação. Mas a prova é quando ele faz a prova no final do ano e é aprovado. Portanto, expiar é passar por aquela situação em que nós nos arrependemos, expiamos, para depois, numa terceira etapa, é corrigir, é consertar. Perdão, é consertar, é fazer com que aquilo que nós fizemos, sabe, nós possamos consertar. E este é o processo natural de crescimento de todos nós. Estamos aqui encarnados exatamente para passar por este processo, né? A felicidade perfeita está ligada à perfeição completa, à perfeição total, aonde não, sabe, o espírito já não tem mais o que estar se arrependendo, o que estar espiando e o que estar provando. Por quê? Porque ele já atingiu um grau. Todos nós atingiremos esse grau. Isso está, sabe, categoricamente escrito nas obras fundamentais da doutrina espírita. Todos nós chegaremos à perfeição. Se vamos chegar mais cedo ou mais tarde, vai depender das nossas decisões, vai depender daquilo que fazemos. Portanto, Deus sempre quis que nós fôssemos felizes e conseguíssemos tudo aquilo que desejamos, desde que seja para o bem. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Deus sempre quer. Deus não vai fazer por nós. Deus vai permitir que nós façamos e vai nos dar sempre uma nova oportunidade. Se Deus quiser, nós aprenderemos isso de forma mais rápida e chegaremos mais rápido à felicidade. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.